Boa noite, meus amigos da Rede Amigo Espírita, Canal 5. Aqui estamos mais uma vez, José Queiroz e Mari Lourdes, para mais uma transmissão do programa Página Aberta. O programa que procura trabalhar toda a coleção Fonte Viva de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, cada semana com um livro, com um tema diferente. E hoje vamos trazer do livro Caminho, Verdade e Vida. Qual o mesmo tema, Mary? Endireitai os caminhos. Então, vamos ver o que é que Emmanuel nos sugere, nos esclarece e nos possibilita de aprendizado na noite de hoje, sempre contando com a colaboração de vocês. Porque estamos no chat, se alguém quiser dar a sua colaboração, dar o seu recadozinho dentro do tema, para que a gente possa discutir, falar e se entender, porque o importante é isso, pegar o fundamento que a espiritualidade traz, trazer para o nosso entendimento, e o objetivo é esse, para que possamos nos iluminar e com isso fazer a diferença que, sem dúvida, o Cristo nos conclama a realizar em qualquer outro momento das nossas vidas. Portanto, meus irmãos, mãos a obras. Vamos lá, Marlúria, com mais um estudo do Página Aberta. Olá, então hoje, como nós falamos do título, no livro Caminho, Verdade e Vida, Endireitai os Caminhos, Emmanuel vai se basear no Evangelho de João capítulo 1. E o versículo especificamente é o 23, mas nós vamos iniciar antes, para podermos ter uma noção do texto. Nesse capítulo, João vai falar sobre todo o processo de preparação da vinda do Cristo, pelo testemunho, pelo todo o trabalho desbravador que foi de João Batista. E um ponto interessante do texto é que ele diz o seguinte, que o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse, quem és tu? Então eles chegaram para interrogar, quem é esse que sai aí chamando, pedindo para se arrepender? Então, João responde, e confessou e não negou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem é? És tu Elias? E disse, não. És tu profetas? Ele respondeu, não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizeis de ti mesmo? E aí ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. E é justamente sobre esse versículo 23 do capítulo 1 de João, do Evangelho de João, que nós vamos convidar a todos para refletirmos. O que será que Emmanuel nos prepara, Queiroz? Trazendo esse questionamento e esse direcionamento que João, há mais de 2000 anos atrás, fez. Endireitai-vos os caminhos. E parafraseando o nosso querido Carlinhos Conceição, a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Então, os caminhos podem até ser do Cristo, mas a tarefa em torno da realização, em torno do trabalho a ser realizado, é nosso. Então, vamos ver o que é que Emmanuel nos permite, no início do parágrafo. Ele diz o seguinte, a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade
a regeneração das estradas comuns. Então, eu fiquei imaginando o que Emmanuel está querendo fazer, né? Lembrando essa questão de João Batista, e ele fala aqui buscando a regeneração das estradas comuns. Aí a gente pode levar essas estradas, nesse sentido aqui, a questão de nossas vidas. Não é isso, Maria Lúcia? Porque se há uma convocação, e o Espiritismo ele conclama muito isso, a questão da reforma íntima, né? Para que a gente possa realmente trazer à tona quem somos e não se surpreender, principalmente com as coisas estranhas, com as coisas erradas que ainda somos muito capazes de realizar. Obviamente, também temos maravilhas internas, muitas vezes obscurecidas, muitas vezes deixadas até de lado mesmo pelo automatismo da vida egoística, né? Utilitarista que nos envolve e que faz com que a gente muitas vezes acelere tanto o pensamento e não deixe espaço para reflexão profunda, para, como se diz, esvaziar a mente e nesse esvaziar da mente encontrar com Deus. Inicialmente, obviamente, com a nossa realidade, com o que estamos realizando ou deixamos de realizar, ou como Emmanuel diz, verificar o que é que está caminhando, o que é que está andando nas estradas que estamos desenvolvendo, nas linhas que estamos tracejando no curso da nossa existência. Não é? Isso. E aí ele continua dizendo, né, que em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela sua presença divina e, por vezes, após transformar os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Porque muitas vezes nós sabemos que nós colocamos a tarefa de mudança para a melhor das nossas vidas nos outros, inclusive naqueles que temos fé, né? E queremos fazer, às vezes, uma barganha com a divindade para que ela conserte a nossa vida, melhore a nossa vida, sem da qual nós façamos nenhum esforço. E Joana traz um questionamento muito interessante quando ela diz o seguinte, no livro Vigilância, que ela diz o seguinte: estás na terra com a finalidade de abrir sepulturas para o vício e dar asas às virtudes. Nós não estamos aqui para sermos beneficiados. Sepulturas para os vícios e asas para a virtude. Bem interessante, né, esse contexto. Exatamente. Nós precisamos justamente observar as nossas inquietações, né? Aquilo que possa estar nos tirando. Porque o que é que o João Batista nos disse até hoje, como Emmanuel coloca? Endireitai os caminhos. E aí Emmanuel traz a sutileza de botar caminhos comuns, né? A vida, né? A vida, o dia a dia, a rotina diária, o caminho que você percorre todos os dias. Que muitas vezes a gente não dá nem tanta importância, né? As pequenas mas que coisas. são fundamental, mas que é fundamental, né? A observância, por exemplo, a estrutura do núcleo familiar, porque tem tanta gente, né, com esses excessos de dedicações mundanas, literalmente abandonam lá. Sim. Que é a primeira escola, que é o primeiro fundamento, que é a primeira base que tem que ser desenvolvida, melhorada, né? Uhum. E aí tudo
tem que ser o seu campo do equilíbrio. Dedicação, sim, mas com tempo, esforço, dedicação, espaço idealizado, correlato, inconforme, para que eu não possa deixar nada na irresponsabilidade ou ao abandono, ao jogo das coisas. Isso acontece em todas as vias, né? Na via da religiosidade, na via do estudo, na via do campo profissional, na via até da questão familiar. Então, todos os excessos são muito são aspectos muito negativos. E que a gente, nesse vigiar que Joana fala aí, a gente precisa estar atento para que a gente não possa ser levado ou deixar passar oportunidades e coisas que terão que ser trabalhadas. E que se a gente deixa para lá, a vida vai dar um jeito de retornar, mas nem sempre na mesma posição que antes poderia ser realizada, até de uma forma mais facilitada, né? De uma forma mais precisa. E aí a gente vai adiando e acabamos, infelizmente, com sofrimentos e dificuldades que nem sempre, eu acho que até em muitas circunstâncias, não vou dizer na maioria das vezes não, mas em muitas circunstâncias, são sofrimentos, são desgastes, são situações que não tem nada a ver com a programação que deveria estar acontecendo. E que aí acaba engodando, né? Dando aquele engodo, dando aquele entrave na perspectiva da evolução, do crescimento, da programação. E aí eu ainda venho com aquela ideia besta de dizer, não, isso é karma, é porque o sofrimento faz parte do processo, mas jamais ele deve ser procurado. E muitas vezes a negligência promove isso. E Joana até diz, os né, excessos, né? Queiroz, que o hábito vicioso ele está arraigado e remanescente, impondo de uma para outra reencarnação suas características, que isso vai impelindo o homem para manter sua continuidade. Da mesma forma, os salutares esforços no bem e na virtude resumam dos arquivos também da alma, né, que conduzem vitoriosos os labores da edificação. Então, toda ação atual, que é isso que é o karma, né, toda ação que nós estamos vivendo hoje, positivo ou não. Pode ser positivo, pode ser negativo. Isso. Portanto, tem as suas matrizes em outras que as precedem, impressas no arquivo profundo do ser. Por isso que João traz endireitai os caminhos. Endireitai o caminho, né? Para que a gente possa analisar os nossos pequenos hábitos diários. Às vezes, nós pensamos que para sermos realmente um homem de bem, uma mulher de bem, precisamos fazer uma mudança extraordinária, como foi, por exemplo, a dos grandes seguidores do Cristo na sua época. E nós precisamos entender que é dos pequenos hábitos do dia a dia que se torna um movimento maior. Não que a gente queira já de uma vez, sem ver passo a passo. Então, quando a gente vê alguém como Paulo de Tarso, né, como Madalena, que fizeram uma mudança e endireitaram os caminhos num tempo recorde, não é? Mas nós não sabemos a trajetória deles, que eles já estavam prontos ali, bastou a luz do Cristo para que tudo que tivesse à tona fosse com muito mais força. Nós, que estamos ainda no orgulho, na vaidade, precisamos olhar no nosso dia a dia os nossos hábitos. Mas que isso também, Mariluz, não seja motivo de desculpismo, claro, como muitas vezes falam, né? Claro. Eu já vi muita gente me questionar quando a gente vai falar determinadas coisas, principalmente pelo tópico do perdão, né? Aí a pessoa diz, mas Jesus era Jesus. Como quem diz,
eu não sou essa pessoa, eu não tenho essa capacidade e também eu não posso mudar. Literalmente, em suma, a pessoa está dizendo isso. E acaba nessa desculpa deixando as circunstâncias da melhoria, do trabalho, da transformação, da mudança mesmo, muito para depois. É porque quando a gente diz isso, né, Queiroz, muitas vezes a gente, logicamente, reconhecendo a nossa distância evolutiva do Cristo, nós estamos numa estrutura de ego de defesa, né? Ou seja, eu não vou conseguir, não preciso, não vou nem me forçar muito, porque isso é para quem está muito acima. E se a gente fizer pequenos perdões, né? Pequenas coisas do dia a dia, nós vamos compreendendo que podemos, em um outro momento, já estar preparado para um perdão maior. Mas se a gente se melindra, se magoa com qualquer coisa, a gente não vai ter um outro caminho, um outro instrumento de lidar. Por isso que essa reflexão é tão oportuna, né? Na noite de hoje, quando Emmanuel nos traz essa reflexão, né? Então, veja só que ele diz: em todos os tempos observamos criaturas se candidatam à fé e anseiam pelos benefícios do Cristo. Nós queremos que o Cristo nos beneficie, né? E clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformar os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas, porque acreditam que tem que vir. E prestemos atenção, né? Inquietações injustas. Por que injustas? Inapropriadas, indevidas, ou por que não dizer também desnecessárias, né? Aquilo que a gente estava falando. Quantas e quantas coisas, meus irmãos, a gente não poderia estar evitando. Quantos prejuízos, não só nas nossas vidas, mas também na vida de outrem, a gente não poderia estar a gente poderia estar evitando. Infelizmente, nós não observamos, nós não oramos e vigiamos naquela constância do sempre, né? Não é o de vez em quando, é o sempre. A gente acaba querendo atropelar as coisas, as circunstâncias e as pessoas, e infelizmente a gente acaba enveredando por situações complicadas mesmo, difíceis, mas como Emmanuel lembra, vão provocar inquietações, mas essas inquietações são injustas. E aí a pessoa ainda se sente vítima, porque aí é o que ele diz, acabam desanimadas e vencidas. Ok, aí ele questiona, né, o que as pessoas gostariam, né? Aí ele vai perguntar, né? Emmanuel diz, onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos roubos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante das suas amarguras? E aí é interessante a gente ponderar nessa pequena pergunta, nessas duas perguntas de Emmanuel, com relação a esses aspectos, né, de pessoas que ficam apenas nas rogativas, sem a base da reforma íntima. Aí é o próprio Emmanuel, no livro Roteiro, que no ponto que ele fala de sintonia, que aí é interessante a gente levar em consideração a questão desse porquê o Cristo, né, como Emmanuel diz, por que o Cristo não vem em resposta? Por que o Cristo não vem em consonância, né, em socorro? Pelo menos ao critério daquilo que eles acham, gostariam, ou mereceriam, né? Porque tem a história, né? Eu sou sempre a vítima, eu sempre mereço o amparo, eu sempre mereço a consolação, em detrimento, muitas vezes, do que eu fiz ou principalmente do que eu deixei de fazer. Não é? Aí, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da inquietação, eu vou lembrar do Cristo. Mas e nas outras horas? Que os desmandos, que os desatinos,
né, que as incompreensões e outras coisas que poderíamos estar evitando, que proporcionam inquietações, porque nesses momentos eu também não pensei no Cristo, na resposta dele às situações, aos momentos, aos conflitos. Porque ele nos ensinou a outra face, mostrarmos a outra face. Ele evidenciou a questão do perdão, a questão do amor até o ápice de adentrarmos para os inimigos. E aí, no aspecto da sintonia, Emmanuel também nos lembra que os nossos pensamentos, e aí como anda a atitude mental, que vai proporcionar a perspectiva desse nosso caminhar no dia a dia, né? Como anda, Emmanuel diz, nossos pensamentos são forças, são imagens, são coisas e também criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. O que Emmanuel quer dizer com isso? Não existe a máscara, não existe a síndrome do coitadinho, não existe a questão injusta do apelo que pode ser até comovedor, mas não é justificável. Porque são imagens, são criações visíveis, são coisas e até, como Emmanuel diz, os pensamentos são até também tangíveis no campo espiritual. E aí ele continua dizendo, atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, nossas aspirações, invocações e apelos. Então é aquela história. Onde anda o nosso coração? Será que estamos, de fato, com o pensamento, com as atitudes, com as emoções, em consonância com o esforço, com a dedicação, né? com o esforço, com a dedicação, com o uso da vontade no sentido da melhoria, no sentido do acerto? Porque é essa sintonia que me possibilita, de fato, o acesso à misericórdia divina. Porque eu sempre costumo dizer, Marilourdes, que a misericórdia divina, ela é abundante no universo. Ela jamais deixa de estar presente. Mas a antena receptora, a qualidade da recepção é de acordo com o nosso proceder e caminhar. Quanto mais eu sintonizo, quanto mais o meu aspecto naquele esforço, no sentido da mudança, no sentido de querer prosperar com o Cristo de forma honesta, sadia, mesmo tropeçando, mesmo caindo, mesmo fazendo besteira, mas o que importa é a intenção verdadeira, sincera, de querer mudar, de querer fazer melhor a cada dia, mesmo no erro, mas eita, fiz besteira. Vou procurar consertar, vou procurar melhorar, vou procurar errar menos. É isso que importa, não é? E aí, nesse sentido, a nossa recepção, a nossa antena receptora da misericórdia, das energias espirituais, do plano maior, elas se elastecem. E obviamente, recebem muito mais. Diferente de quando eu ando com um aspecto de vida totalmente desregrado, totalmente desajustado, apenas na rogativa. É como Jesus falava, né? O que a sua boca fala não simboliza, não demonstra o que vai dentro do teu coração. Obviamente, a gente agindo dessa maneira,
A antena receptora dessa mesma misericórdia em abundância, ela está diminuída, ela está mais curtinha, ela está sem o alimento devido para se armar com mais possibilidades de receber. E aí não vamos reclamar. A nossa sintonia é uma energia viva, né? E o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. No êxito ou fracasso, olha o que Emmanuel diz no livro Roteiro, no êxito ou fracasso dependem, aliás, nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. É esforço, é dedicação, é a ação da vontade, como está lá no Livro dos Espíritos, salvo me engano, na questão 909, né? É possível o ser humano domar suas más tendências? Sim, e muitas vezes fazendo um esforço insignificante. O que vos falta é a vontade. É o que a espiritualidade responde. Não é? Então, meus irmãos, prestemos atenção como anda a nossa integridade mental. Porque aquilo que emitimos atrairá, sintonizará, estará em ressonância com a realidade que estamos criando. Aí depois não adianta. Não, porque ninguém me ajuda. Não, porque não aconteceu dessa forma. Não, porque. Por que o quê? Prestemos atenção. Não é? Não cai nada de graça do universo. Tudo é questão de resposta. Tudo é questão de resposta. Como diz a questão atribuída a Francisco de Assis, é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, né? É uma reciprocidade. E a sintonia proporciona o êxito ou fracasso, como diz Emmanuel, de acordo com a persistência que consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. E ele, interessante essa sintonia aí das mensagens, porque quando ele continua, Queiroz, onde está Jesus que não lhe veio ao encontro dos roubos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Depois desses questionamentos, ele diz, não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. E que mensageiros são esses? As pessoas comuns do dia a dia. Exatamente. Que muitas vezes nós desprezamos, deixando de lado, realmente não percebemos. Isso. A resposta sempre vem. Mas aí, como é que Jesus diz? Que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, ele continua dizendo, falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Então, correm em busca do Mestre Divino e se esquecem, né, de endireitar os caminhos. E isso é para todos nós. Muitas vezes nós estamos na busca que a espiritualidade nos auxilie, que a espiritualidade nos mostre determinadas coisas para a gente tomar uma decisão e a gente não para. Olha só, falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. E cuidando de si mesmo, nós vamos estar em sintonia e poder receber justamente essas mensagens através das pessoas que nós convivemos, né? Que é enviado pelo Divino. Quantas vezes, se nós estamos realmente numa necessidade e estamos conscientes que estamos buscando alternativas, que estamos melhorando
e de repente chega alguém que nos dá um toque e a gente diz, nossa, essa era a resposta que eu buscava. Mas você já fez 90% do caminho. Aquilo ali só vem para te dar força para dizer, você pode, conclua, né? Você está no caminho certo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. É como Joana nos diz aqui. Teus vícios de hoje, transforma-os no teu mundo íntimo em virtudes para amanhã, ao teu alcance desde agora. Substituindo o mal pelo bom hábito, o equivocado pelo correto labor, corrigirás a inclinação moral negativa, criando condicionamentos sadios que se apresentarão com virtudes a felicitar-te a vida. Nós queremos que a nossa vida seja de felicidade, mas nós não saímos do lugar. Nós não fazemos, muitas vezes, o que nos cabe, o que é da nossa responsabilidade. Então, não podemos querer que a espiritualidade esteja ao nossa disposição, sem que nós possamos estar fazendo a nossa parte. E aí ela coloca, lembra-te, pois, com esforço e valor moral, do mau gênio que permanece dominador das paixões perturbadoras que te inquietam, e renova-te para o bem, pelo bem que flui o eterno bem. Olha só, renova-te para o bem, pelo bem que flui do eterno bem. Né? Sintonia, né? Exatamente. Sintonia e reciprocidade. Esforço, não é? Com esforço e valor moral. Sem esforço, nós não temos como mudar. Não. Porque nós precisamos quebrar as amarras do nosso ego. E aí Emmanuel diz, muitos choram em veredas do crime. Olha bem, muitos choram, mas não deixam o crime de lado. Lamentam-se nos reveladouros do erro sistemático. Invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Né? Ou seja, o caminho do Cristo ele sabia qual era. Mesmo, porque se fosse um de nós, dizia, não vou não, porque eu não mereço, eu não tenho para que passar por isso, eu não vou me humilhar, fazer esse tipo de coisa. Mas como ele tinha que dar o exemplo, como ele tinha que mostrar o caminho, que independente da dificuldade, o esforço, a realização, a obra tem que prevalecer, ele se sacrificou. Sem murmúrios, como Emmanuel diz, sem queixas de qualquer natureza. E ainda pediu ao Pai que nos perdoasse, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Né? E aí fica, não, porque, ai meu Deus, porque eu estou doente? Por que isso não passa? Por que comigo e não com outro? Vá observar, meu irmão, o aspecto da sua vida. Em que você está, de fato, dificultando a marcha? Em que você, de fato, está na não aceitação da caminhada para que aquela circunstância esteja naquele denominador, esteja naquele aporte? Porque o remédio, ele é algo externo. Ele é algo que vem para dar suporte. Mas não se enganem, ele não cura. O que cura verdadeiramente, o que faz com que o remédio possa agir adequadamente e a substância interagir para a realização da saúde, é a sua, é a minha, é a nossa atitude sincera de mudança, de renovação, de fé positiva na questão, no momento, naquela situação em que estamos alocados. E aí a gente precisa refletir bastante nisso, porque não adianta
eu entrar em desalinhos, eu querer até, com esse peso dos pensamentos, aumentar mais ainda a dificuldade e, consequentemente, não favorecer em nada o meu conforto ou a minha planificação e consequente realização, né? Exatamente. Porque não adianta, como ele diz aqui, né? E Emmanuel prossegue, ele diz assim, essas pessoas, né, que vivem nisso, voltando ao parágrafo anterior, ele diz, falta-lhes dedicação ao bem em si mesmo, né? Exato. Não adianta entrar nessa crise existencial, porque quem foi que estava falando foi, não sei se foi Rossandro, eu não me lembro. Disse que aquela questão, né, que a crise de meia-idade, né, que as pessoas entram, né, a crise da adolescência, são momentos, são circunstâncias, mas que vêm para despertar. E as pessoas veem como isso, como se fosse algo assim, horrível, ruim. Infelizmente, não se favorecem. Porque essas crises são boas porque mostram que a gente está precisando e tem capacidade e pode fazer melhor, pode ir além, né? E as pessoas acabam se perdendo nas queixas e, infelizmente, dificultam mais ainda a trajetória, o roteiro. Porque invocam, ele diz aqui, né, do que você leu, invocam o céu sem desapego às paixões avassaladoras do campo material. Você quer que a espiritualidade faça, que o Cristo venha, mas você não faz o mínimo de desapego das coisas que te prendem aqui, seja questões emocionais ou questões materiais. Porque o desapegar-se de determinadas coisas é o que nos faz ser livres, não é? E essa liberdade é que nos faz ver o potencial que nós temos de estar em todos os lugares, nos auxiliando sem querer prender-se e nem prender ninguém, né? Então, esses pontos importantes, né? Muitos choram em veredas do crime e lamentam-se nos resvaladores do erro sistemático. Ou seja, eu repreendo, choro porque eu fui vítima de determinada coisa, mas esqueço dos erros que eu continuo fazendo sistematicamente. Mas eu vejo que o outro fez comigo, não é? E quero essa recompensa, como Queiroz falou, da vitimação, de ser vítima da vida. E quando nós nos colocamos, saímos desse lugar de vítima e nos colocamos como autores do nosso caminho, nós vamos tendo responsabilidades a tudo. E vamos perceber, mesmo que a gente erre, porque todos nós não tem ainda essa perfeição. Nós estamos num processo relativo, mas termos consciência das questões que nos faz errar é o grande passo, é o que nos coloca numa posição de fazermos algo diferente por nós. Mas enquanto nós não nos enxergarmos as nossas dificuldades, nós vamos justamente ficar aprisionados, né? Vamos estar presos ainda, pedindo que venha algo de fora e esquecemos que o caminho precisa ser de dentro. A sintonia precisa ser nossa, né? Só concluindo a questão, né, que eu comecei no início sobre a questão da sintonia no livro Roteiro, e tem muito a ver com essas questões aí, Emmanuel diz, semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. A questão da sintonia, do uso da força do pensamento na edificação ou na desarmonização, pela sintonia que a gente vai conquistando. Aí ele diz, comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Nos mais simples quadros da natureza, vemos manifestado o princípio da correspondência. Aí ele vai citando, um fruto apodrecido ao abandono
estabelece no chão um foco infeccioso que tende a crescer, incorporando elementos corruptores. Exponhamos a pequena lâmina de cristal limpa e bem cuidada à luz do dia e ela refletirá infinitas cintilações do sol. Andorinhas seguem a beleza da primavera. As corujas acompanham as trevas da noite. O mato inculto asila serpentes. A terra cultivada produz o bom grão. Na mediunidade, essas leis se expressam ativas. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Não é? Então, tudo é questão do que estamos fazendo para endireitar os nossos caminhos ou deixar de fazer. Isso. Né? Porque tudo vai nos proporcionar circunstâncias atenuantes e agravantes. É uma questão do uso do livre-arbítrio, que sempre, na medida que a compreensão, na medida que a vida vai se descortinando e a gente tem a oportunidade do aprendizado e não aproveita, a responsabilidade que é correlata ao saber que vamos adquirindo, a maturidade que vamos desenvolvendo, mesmo na ociosidade, mesmo na preguiça, mesmo no não fazer ou fazer evidenciando o erro, vai proporcionar sempre circunstâncias que vão trazer aquela, digamos assim, aquela puxada de tapete mesmo, aquela necessidade de nos antenarmos, nos possibilitando uma reflexão para a mudança. Essas sintonias, elas são correlatas, elas vão sendo atraídas pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela nossa forma de viver. É pura sintonia, é pura atração. É lei. Se a gente não gosta, se a gente quer se livrar, não adianta entrar no campo da reclamação, da insatisfação ou da descrença. É perceber-se, analisar-se, ponderar bastante e começar a endireitar os caminhos. Só assim a gente vai começar a assimilar e a sintonizar com outras coisas melhores que vão proporcionando um caminhar mais confortável a cada dia, mesmo diante da dificuldade, né? Mesmo diante da adversidade. E aí, a frase final de Emmanuel é o seguinte: se queres que Jesus venha santificar as suas atividades, olha bem, as nossas atividades têm que estar sendo feitas. E para Jesus santificar, e aí? Olha a sintonia que tem de haver. De que forma teremos que estar agindo? Não é como santos, não. Não é como pessoas infalíveis, não. De jeito nenhum. A gente ainda vai bater, a gente ainda vai tropeçar, a gente ainda vai cair muito. Mas o importante é, como eu digo, repito, é estar antenado, é orar e vigiar naquele sentido de: opa, fiz besteira. Eita, fiz, mas posso fazer melhor. E prosseguir, alegre, feliz. Né? Mesmo que naquele momento do erro pesar chegue, mas que aquilo não sirva para lhe congelar. Que seja, sim, a advertência de um aprendizado para fazer diferente e melhor. Retificar, corrigir e seguir. E aí, Jesus vem santificar as nossas atividades. Para isso,
Endireita os caminhos da existência, diz Emmanuel. Regenera os teus impulsos. Desfaze as sombras que te rodeiam e senti-los-á ao teu lado com a sua bênção. A gente vai sentir o Cristo que nunca esteve longe de nós. Mas aí, quando a gente sintoniza, a gente percebe. Não é que a gente estava solto, abandonado, desguarnecido, não. Nós é que não estávamos sintonizados com aquela energia benfazeja, amorosa, extremamente dulcificante do Cristo que jamais esteve longe de nós. Porque, conforme ele disse, nenhuma das ovelhas que o Pai Celestial colocou para que ele tomasse conta se perderão. Então, se ele é o pastor, sem dúvida, ele está sempre ao lado de suas ovelhas. Agora, se elas se perdem, né, umas ou outras, nós mesmos nos perdemos e nos enveredamos nesse caminho de perda sem procurar retificar, sem procurar ponderar, sem procurar dar aquele berro sincero para que o pastor possa, né, realmente fazer a parte que sempre faz, que nunca deixou de fazer, aí o problema não é do pastor, o problema é nosso. É isso, Marilu? Exatamente. Desfazer as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com as suas bênçãos. Levarmos, meus irmãos, essa reflexão para a nossa semana, né? Que precisamos fazer regenerar as nossas ações das estradas comuns, da nossa rotina diária. E com certeza vamos sentir a presença de Jesus, dos Espíritos amigos, nos fortalecendo para seguirmos com coragem aquilo que precisamos mudar. Sentir a presença. Preste atenção na frase que Marilu falou. Sentir a presença. Porque, sem dúvida, nunca deixaram de estar ao nosso lado. Né? Nós é que deixamos de percebê-los. É diferente. Por escolha, por improbidade. Então, meus irmãos, muito obrigado, né? Riquíssima mensagem de Emmanuel para todos nós na noite de hoje. E estamos felizes com a companhia de vocês e nos já ficando com saudade, né, Mel? Para quarta-feira que vem, mais um Página Aberta nesse mesmo canal, na Rede Amiga Espírita. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e até quarta-feira que vem com mais um Página Aberta. Ficamos na paz.